Alô, alô, amiguinhos do canal Universo Compartilhado, belezinha pura? Estamos de volta aqui no seu canal de Cultura Pop para falar do tema sobrevivência no cinema. Aqueles filmes tensos em famílias ficam presas em determinadas situações aparentemente impossíveis de ser contornadas e a coisa vai acontecendo e a gente vai se envolvendo e o mundo vai ficando aquela loucuragem toda e tal. E é um tema que vem crescendo muito nos cinemas de uns anos para cá, principalmente no pós-pandemia, né? A pandemia, aquele momento terrível que nós passamos no mundo inteiro, que se encerrou mais ou menos ali nos meados de 2021, esse gênero sobrevivência foi aumentando nos cinemas. Sempre existiu, né? Vide aí os filmes de zumbis, filmes de destruições apocalípticas, aquela coisa toda. Isso sempre existiu no cinema, mas depois da pandemia essa coisa foi crescendo. E alguns filmes caem no gosto popular e fazem sucesso. A Netflix agora resolveu lançar um filme chamado A Última Casa, que está em cartaz na Netflix, produto da própria plataforma vermelhinha, né? É original Netflix, e tem o nosso conhecido e carismático Wagner Moura no elenco, inclusive como ator principal. Filme americano, né? Feito por Louis Leterrier, que é um diretor internacional, um diretor europeu, mas que mete a mão nos filmes americanos. Já fez o incrível Hulk, lá do Edward Norton, lá de 2008. Já fez filmes Carga Explosiva, do Jason Statham. Já participou de vários filmes de ação e ele gosta dessa pegada. E agora ele resolveu se meter nessa coisa do meio que o drama de sobrevivência, mas que também tem um pouco de horror, de ficção científica. E agora chega A Última Casa na Netflix. Nós já assistimos, já conferimos e vamos dar aqui uma pequena palhinha do que a gente sentiu desse filme. Antes, lembrar a você de não deixar de se inscrever neste canalzinho aqui, que está aqui desde 2017, desde o final de 2017, trazendo sempre o melhor desse universo que a gente curte tanto, que é a cultura pop, né? Os parques de diversões da Disney, da Universal, os streamings, tem tantos streamings por aí, cinema, tem muita coisa boa chegando nos cinemas. Claro que nem sempre tem coisa boa, às vezes a gente se aborrece com um filme ou outro, com uma produção ou outra, e a gente comenta aqui para dizer para você se vale a pena ou não assistir, para você não ficar perdendo tempo buscando no que ver. Então, dá essa força para nós, se inscreve aí no canal, comente aí, você já viu esse filme, você gostou, você recomenda, porque a nossa opinião é a nossa opinião, a gente não está falando para você não ver, né? A gente está aqui dando o nosso parecer, mas a sua opinião é muito importante. Então, comenta aqui o que você achou de A Última Casa com Wagner Moura, ok? Bom, o que a gente achou desse filme? Esse filme, a premissa dele é muito simples, né? O mundo está numa situação apocalíptica, para variar, né? E as pessoas estão ficando trancadas dentro de casa. As pessoas não conseguem sair dentro de casa. Um dado dia, você está lá felizão, acorda, quando você vai abrir a porta para sair, para trabalhar, ou para molhar o jardim, ou para sair com o seu carro, as portas das casas não abrem. As pessoas ficam trancafiadas dentro de casa. Você tenta abrir qualquer tipo de porta, seja da garagem, seja da sua sala, seja da cozinha, você não consegue ir para a rua. Você está trancado. Como assim você está sendo trancado dentro da sua própria casa e não há uma explicação? Você não consegue, a televisão não diz o que está acontecendo, e aí você fica trancado dias e dias e dias e dias e dias e dias, e começa a faltar alimento, começa a faltar água, a energia começa a ficar capenga, você vai ficando numa situação meio pré-histórica ali dentro, né? Faltando mantimentos, e o desespero vai se abatendo. E a cidade ali, o bairro onde a coisa acontece, parece ser num subúrbio americano, num condomínio ali, né, de um subúrbio americano tradicional, chovendo, e você começa a ver que a chuva tem uma parcela de culpa nessa situação. O que será que está acontecendo, né? A família, liderada pelo nosso Wagner Moura, entra nesse desespero e vê que criaturas misteriosas ligadas à chuva, ou seja, ligadas à água, estão trancafiando as pessoas desse condomínio dentro das suas casas. E o tempo passa muito, entendeu? E chegam a 5 anos de pessoas, muitas já morreram, né? Porque começa a faltar comida, as pessoas não conseguem se virar para arrumar comida,
né, a família do Wagner Moura vai se virando do jeito que dá. Eles começam a caçar animais, criam armadilhas para caçar animais no exterior da casa, do lado de fora, através da chaminé da casa, que a chaminé da casa não tem como trancar. Então os caras conseguem fazer armadilhas para passar pela chaminé da casa, para poder pegar gambá, pegar raposa, pegar cachorro lá de fora, para trazer para dentro de casa para poder comer. É o desespero tomando conta desta família. E isso acontece no mundo inteiro. Isso vai mostrando, já próximo ao final do filme, vai vendo que o mundo foi consumado, né, por esse tipo de ameaça, por esse tipo de terror apocalíptico. E você vai vendo que, na verdade, é a água querendo pegar de volta o que é seu. Inclusive, o início do filme já meio que dá um spoiler do que vai acontecer. Ele fala, o nosso planeta deveria se chamar oceano e não terra. É muita premedição dizer que um planeta com 70% de água se chama terra. Então, na verdade, é o mar, é a água, são as criaturas marinhas querendo se apoderar de volta do que sempre foi delas, que o homem destruiu. Essa é mais ou menos a premissa de A Última Casa, Last House, que está na Netflix. A ideia é boa, é interessante, a pegada de criaturas ligadas ao mar, criaturas marinhas, monstros marinhos, é interessante, né? Mas o filme, ele dá umas patinadas. Não é um filme ruim, muito menos péssimo. O Wagner Moura está bem aqui no filme, ele é um ator particularmente que eu gosto, embora eu sei muito das pretensões políticas dele que eu não compactuo, mas aqui não é para falar de política, o canal é para falar de cultura pop. Então ele, como profissional, como ator, ele é bom. Embora aqui neste filme, ele está ligado no piloto automático total. Automático total. A performance dele não é muito convincente. Mas também não faz feio. A outra atriz aqui, que é principal, a protagonista junto com ele, é a Greta Lee. É uma oriental, né, que já trabalhou em outras produções, trabalhou em Tron, Ares, que inclusive tem vídeo aqui no canal, mas ela está horrível aqui no filme. Péssima, muito forçada, muito artificial. A personagem dela não convence de forma nenhuma. Ela é bem ruinzinha aqui no filme. E tem os filhos, né? A família, que é uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, que é um casal, que também não fedem nem cheiram, estão ali para fazer o deles ali, não enfeiam, mas também não é ali ninguém está brilhando, essa é a verdade. Mas a pegada de suspense, de meio que um terror psicológico, de você não entender o que é que está acontecendo, por que essas pessoas estão trancadas dentro de casa, pela água. É a água que está trancando essas pessoas dentro de casa, que elas não conseguem sair de jeito nenhum. Esse ambiente desesperador, né, de pânico, de falta de alimentos, você fica, realmente é angustiante. Quando as criaturas começam a aparecer muito devagarinho, e você nunca consegue realmente ter uma visão geral de como elas são, só realmente no final do filme, naquela sequenciazinha final mesmo, o filme vai começando a perder um pouco de tração, porque aí deixa de ser aquele suspensão de botar você com os nervos à flor da pele, e aquela coisa do desconhecido começa a cair meio que num filme de ação até o final, vai tendo aquela coisa meio de ação, aquela coisa meio, sabe, pô, vamos ter ação, porque aliás é um diretor, como eu falei, Louis Leterrier, é um diretor de ação, vem de Carga Explosiva, vem de Incrível Hulk, acho que vem de Velozes e Furiosos também, então é um cara que vem nessa pegada de ação, então ele quer botar ação no filme dele. Então começa a falar, poxa, estava tão legal aquela coisa de o que está acontecendo. Tem horas que você fica na dúvida se são criaturas vindas de outros mundos, se são alienígenas. Mesmo que você perceba que a água, o mar, é um grande personagem ali, é a água que está trancando as pessoas, é a chuva que está trancando aquela família, entre outras famílias. Mas você pensar que são criaturas cósmicas que se estabeleceram no fundo dos oceanos e resolveram, né, agora mostrar a cara, a gente nem sabe realmente se foi isso. Mostram que são criaturas mitológicas, criaturas tipo krakens da vida, que moram no fundo do oceano e resolvem vir à superfície para puxar o que é seu. Isso aí é meu. Esse ambiente aí é meu. Onde está essa casa aí, tudo é meu. Então eu vou destruir isso tudo, a água vai tomar e a gente vai pegar o que é nosso de volta. Isso, né?
Mas a sequência final do filme, embora tenha muita emoção, perigo e cenas de ação, e é até bem feito também, eu acho que tira um pouco daquele suspense que vinha te carregando. Aquela coisa do suspense na ponta da cadeira, que você fica na ponta da cadeira. O filme estraga um pouco isso no final e transforma mais num filme de ação e de porradaria entre mocinho e bandido, e isso perde um pouco. E o final acaba sendo meio bobo, né? Porque, já com spoilers aqui, né? O confronto final entre o Wagner Moura e uma das criaturas mostra que as criaturas não eram mais. Elas apenas queriam pegar o que era delas de volta. Então não há, aí o Wagner Moura, que tinha tudo para conseguir matar uma das criaturas, acaba não matando, ele meio que a perdoa, e aí a criatura entra num consenso com ele, tipo assim, já que você não me matou, também não vou matar você e sua família, e aí vou abrir a porta, você consegue sair, e você vai ver como é que o mundo ficou lá fora. E o mundo ficou tomado pela água, né? O oceano tomou o planeta de volta, muita gente obviamente morreu, né? E os humanos que sobreviveram vão começar uma nova vida, né? Famoso sistema Thanos, né? Vamos destruir metade da humanidade para a outra metade conseguir dar um jeito e arrumar a casa. E tentar viver melhor sem o egoísmo humano. Essa é a pegada de A Última Casa. É um filme que não é ruim, mas também não é nenhum filmaço. Recomendo se você gosta dessa pegada de filme de fim de mundo, filme catástrofe e tal, com suspense, mas sabendo que esse suspense vai se esvairir no final e você vai ter simplesmente um filme de ação, Wagner Moura contra Monstro, que é o que eu não esperava que esse filme fizesse. Eu esperava que esse filme ficasse com aquele suspense até o final, né? Daquela coisa do fim do mundo e tal, mas infelizmente eles vão pela pegada da ação no final, e eu acho que isso estraga um pouco, mas é um filme nota 6,5. Fica aí a recomendação, se você tem essa pegada que gosta desse filme, tipo filme de sobrevivência, filme de ponta da cadeira, mas com finais meio abobados. Essa é a verdade. Beleza? Então A Última Casa está em cartaz na Netflix, com essa temática aí de sobrevivência que está em moda, né? E tem muitos filmes por aí, ainda vão vir muitos outros por aí com essa pegada de fim do mundo, e cada hora vão criando ideias novas, como o próximo vídeo que vai vir para cá, aqui no canal, que é o próximo vídeo aqui, que nós vamos falar do Fim da Rua, e esse é mais interessante. Também não é um filme nota 10, mas também é interessante. Então aguarde, que já já o Fim da Rua chega aqui no Universo Compartilhado. A Última Casa em cartaz na Netflix. Forte abraço, tamo junto, e voltamos em edição extraordinária a qualquer momento no seu canal de cultura pop, o Universo Compartilhado. Valeu!